Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo, você está no canal Educação em Física. Hoje começamos os nossos estudos sobre estática. Vamos começar falando sobre momento de uma força. Mas antes da gente entrar na definição, eu vou mostrar para vocês uma determinada situação para a gente entender melhor o que é o momento de uma força. Reparem aqui, ó. Eu tenho um parafuso, está preso numa chapinha de madeira, tenho uma ferramenta. Eu vou aplicar uma força nessa ferramenta e essa força vai produzir um giro nessa ferramenta. Repare, a ferramenta está rotacionando, apoiada onde? Apoiada no parafuso. Então eu posso girar no sentido horário e posso girar no sentido anti-horário. Agora reparem uma coisa, eu estou aplicando essa força bem aqui na extremidade da ferramenta. O que acontece se eu aplicar a mesma força nas mesmas condições aqui mais perto do ponto de apoio que é o parafuso? Reparem, a mesma força. Ela vai produzir uma rotação? Também vai. Só que eu preciso aplicar uma força maior para fazer girar o parafuso, né? Senão ele não gira, para fazer a ferramenta girar. Ao passo que, se eu aplicar essa força aqui embaixo, ele gira mais facilmente. O que a gente pode concluir disso? A mesma ferramenta, o mesmo ponto de apoio, a mesma força, a mesma posição da ferramenta. Dependendo do lugar da ferramenta onde eu aplico essa força, o efeito é diferente. É isso que nós vamos estudar, momento de uma força. Então qual que é a definição do momento de uma força? É a capacidade que essa força tem de fazer um corpo extenso girar ao redor de um ponto de apoio, um pivô ou um polo. Momento de uma força, então, é essa capacidade que ela tem de fazer esse corpo rotacionar. Reparem aqui, ó, neste desenho, estou simulando essa condição aqui da força sendo aplicada na barra, girando, rotacionando ao redor de um ponto de apoio. Antes da gente entrar aqui na definição dessa fórmula, na análise dessa fórmula aqui do momento, vamos analisar a situação, olha. Eu tenho a minha ferramenta, o meu polo, meu pivô, né? Que é a posição, o ponto onde essa ferramenta vai girar. Nós chamamos de ponto de apoio da rotação. Polo, pivô da rotação. Aqui está a minha força sendo aplicada na ferramenta. Reparem que tem uma reta tracejada aqui, ó, que nós vamos chamar de linha de ação. O que é essa linha de ação? É a reta que contém o vetor força. Lembrando, força é um vetor, né? Módulo, direção e sentido. Então a linha de ação é a reta que contém o vetor força. E a distância entre, cuidado, a linha de ação e o polo, nós chamamos de braço de alavanca. Reparem que não é a distância entre o ponto de aplicação da força e o pivô. É a distância entre a linha de ação, reta que contém o vetor F, e o pivô. Isso nós chamamos de braço de alavanca. Momento de uma força, então, é medido como? Mais ou menos, eu vou explicar o porquê desse mais ou menos, o produto do módulo da força vezes o braço de alavanca. Por que mais ou menos? Porque eu posso rotacionar no sentido horário ou anti-horário. Para diferenciar em qual sentido que essa força está fazendo o corpo girar, nós estabelecemos a seguinte convenção. No sentido horário, momento negativo. Sentido anti-horário, momento positivo. Ricardo, eu não vou lembrar disso nunca. Lembre do seguinte, ó, relógio. Relógio é uma coisa negativa, né? Porque a gente está com sono, o relógio toca, a gente tem que levantar da cama. Então lembre que relógios são negativos. Sentido horário, então, negativo. Sentido anti-horário positivo. Momento é uma grandeza escalar, então ele pode ser positivo ou negativo. Qual que é a unidade da grandeza momento? A unidade de momento é Newton vezes metro, né? A força dada em newtons. O braço de alavanca é uma distância, então ela é dada em metros. Nessa situação, a linha de ação faz um ângulo de 90 graus com o corpo sobre o qual está sendo aplicada essa força.
Mas e quando essa força não é perpendicular? Ela é, por exemplo, inclinada, formando um ângulo alfa com o corpo. Como é que eu calculo o momento? Vejam só, nós temos duas formas de calcular o momento numa situação como essa. Eu vou começar com a primeira, que eu particularmente prefiro. É a forma que eu acho mais fácil. Por quê? Porque nós já estudamos isso lá na dinâmica, né? Que é a decomposição de vetores. Quando eu tinha uma força que precisava ser decomposta, como é que eu fazia essa decomposição? Aqui, ó, traçava um eixo XY e eu ia ter então uma componente da força no eixo X, certo? E uma componente dessa força no eixo Y. Tá aqui, ó. Tá? No eixo X e no eixo Y. Repare que agora eu não preciso mais desse vetor força, ó. Vou colocar aqui tracejado, só para mostrar que ele foi decomposto. Primeira análise que a gente tem que fazer. Qual dessas duas componentes que vai fazer essa ferramenta girar? A componente X ou a componente Y? Componente X, se eu puxar essa ferramenta ou se eu apertar essa ferramenta, ela vai girar? Não vai, vai ter um outro efeito, mas não de rotação. Quem que está provocando o efeito de rotação nessa ferramenta? É a componente Y. Então, para eu calcular o momento dessa força, é a componente Y da força F que eu vou usar. E quem que é a componente Y? F de Y é igual a força F vezes o seno desse ângulo alfa. Então o momento vai ficar como? O momento vai ficar mais ou menos F vezes L vezes seno de alfa. Quem que é o L? Agora sim, L é a distância entre o ponto de aplicação da força e o pivô. Reparem que a linha de ação da força está aqui, ó, né? A linha de ação da força. O que é a linha de ação da força? É a reta que contém o vetor força. O vetor F está nessa reta aqui, então a linha de ação da força está aqui. Este L, que nós estamos substituindo pelo braço da alavanca, é a distância entre ponto de aplicação da força e o pivô. A segunda forma de calcular o momento é usando a linha de ação da força. Veja só, se eu tracejar aqui, ó, a linha de ação dessa força, ela está aqui. É a reta que contém o vetor F. Como é que eu faço? Agora eu traço uma perpendicular até o pivô. Então aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Agora sim, ó, o que é o braço de alavanca? O braço de alavanca é a distância entre a linha de ação e o polo, e o pivô. Cadê meu braço de alavanca aqui, ó? Meu braço de alavanca então está aqui, ó. Certo? Este é o meu braço de alavanca. Mas quem que é meu braço de alavanca? Repare, o ângulo alfa está aqui. Seno de alfa, quanto que vale? Seno de alfa, cateto oposto, dividido pela hipotenusa. É o braço de alavanca vezes a distância L. Quanto vale o braço? O braço vai valer L vezes seno de alfa. Se eu substituir o braço de alavanca nessa fórmula, vai ficar nesse formato, né? Vamos colocar aqui embaixo. É claro, né? Qualquer uma das formas, o momento é calculado do mesmo jeito. Essa fórmula e essa fórmula, elas são exatamente iguais. Eu prefiro esse jeito porque a decomposição de forças, a gente já fez bastante isso. E fica claro também que quem está provocando a rotação é a componente Y da força F, tá? Mas esse é um modo também que, dependendo do exercício, ele é útil, ele é eficiente para a gente achar o momento de uma força. Bom, uma outra lembrança importante é lembrar que num corpo extenso, eu posso ter várias forças sendo aplicadas nesse corpo.
Como é que eu acho o momento resultante? O momento resultante é simplesmente a soma dos momentos de todas as forças que estão sendo aplicadas nesse corpo. O momento resultante é igual ao somatório dos momentos que estão sendo aplicados nessa força, certo? Lembrando, o momento pode ser positivo, quando a rotação é no sentido anti-horário, o momento é negativo, quando a rotação é no sentido horário. A soma aqui vai ser a soma algébrica do momento de cada força. Ponto de apoio é o meu polo, é o meu pivô. Braço de alavanca, distância entre a linha de ação e o pivô. Linha de ação é a reta que contém o vetor força. Nesse caso aqui, 90 graus. Nesse outro caso aqui, fazendo um ângulo alfa com o corpo que está sendo rotacionado. Neste caso, para eu calcular o momento, força, distância L, que é a distância entre o ponto de aplicação da força e o pivô, vezes o seno de alfa. Alfa quem é? É o ângulo entre o vetor força e o corpo que está sendo rotacionado, certo? Vou sair aqui da frente do quadro, para vocês darem um print nessa tela. Aí nós voltamos com o exercício de aplicação. Tente fazer, você sabe. Depois a gente vem com a resolução. Não sai daí. Pessoal, vamos dar uma lida no enunciado. Vamos ver qual que é a situação proposta aqui. Então, para desatarrachar um parafuso que fixa a roda de um carro ao seu eixo, usamos uma chave de roda quando você vai trocar o pneu, né? E aqui está o esquema, ó. Reparem no esquema aqui, ó. Nós temos aqui o pneu e temos a chave de roda. E a gente vai ter aqui, a gente vai ter uma força sendo aplicada nessa chave para desatarrachar o parafuso, tá? Então tá aqui uma força F. Bom, ele diz que o momento necessário para desatarrachar esse parafuso é de 120 newtons por metro. E que a chave de roda tem um comprimento, o comprimento da chave L, 30 centímetros, já vou colocar em metros, tá? 0,3 metros. Bom, situação A. Qual deverá ser a intensidade mínima da força para conseguir desatarrachar o parafuso, aplicando perpendicularmente ao eixo? É esta situação. Então, na situação A, eu sei que o momento... Aqui eu não vou usar o positivo ou negativo, o que me interessa é só o valor, certo? É a força vezes o braço de alavanca. Para um momento de 120 e um braço de alavanca de 0,3, qual é a minha força? Força é 120 dividido por 0,3, que é exatamente igual a 400 newtons. Então, neste primeiro caso, eu preciso aplicar uma força de 400 newtons para desatarrachar o parafuso. Segundo caso, item B, a força é só 200, ó, eu preciso de 400. Apliquei uma força só de 200. Qual deveria ser o comprimento da chave de roda para conseguir desatarrachar o parafuso? Eu teria que aumentar o meu braço de alavanca. Para um momento de 120, uma força de apenas 200, quanto deveria ser o meu braço de alavanca? 0,6 metros, certo? Como que eu faço isso? Antigamente o pessoal andava com uma barra de cano no carro, né? Colocava essa barra de cano aqui para quê? Para aumentar o tamanho do braço de alavanca, para que com uma mesma força você conseguisse desatarrachar o parafuso. Item C. Reparem que agora a força que está sendo aplicada, ela é oblíqua. Ao eixo da chave, formando um certo ângulo alfa.
Com a mesma chave de roda, 30 centímetros, qual deve ser a intensidade mínima da força para efetuar a rotação da chave? Ele deu o seno e o cosseno. Bom, a gente sabe que nesse caso, o momento é igual a força vezes L vezes seno de alfa. Quem que é o L? A distância entre o ponto de aplicação da força e o pivô, certo? Esse é o L. Qual deve ser a força a ser aplicada, então? Vamos isolar a força aqui, ó. Momento L vezes seno de alfa. O momento continua 120. Para uma chave de 0,3 e o ângulo, linha de ação da força e a chave, cujo seno é 0,8, qual vai ser a nova força a ser aplicada? Fazendo as contas aqui, a nova força, 500 newtons. Pessoal, o momento de uma força não tem segredo, é só isso. Você acha que está fácil? Na próxima aula, nós vamos ver as aplicações do momento de uma força. Como a gente faz para equilibrar um corpo extenso. Aí começa a ficar um pouco mais difícil, mesmo assim não é muito complicado. Vou deixar uma lista de exercícios, tente fazer, se for necessário, assista ao vídeo novamente, consulte seu material didático. Se ainda assim tiver dúvidas, deixe nos comentários que nós vamos responder. Eu sou o professor Ricardo, você está no canal Educação em Física. Aguardo você no próximo vídeo. Até lá!